Mensagem do dia 29/10/1995. Trevas, destruição do lugar santo. A mão escreve, mas o coração é que sente a fala. Sente e fala. Os olhos veem, mas não é tudo que pode enxergar. O ouvido escuta, mas o essencial não ouve. A boca fala, mas nem sempre diz a verdade. Assim é o corpo do homem, que eu criei com tanto amor, mas agora está deixando a desejar. O compromisso que deveria ter com o seu Criador, só mesmo os mais inocentes é que levam a ter piedade pelos fatos que estão acontecendo. Um desregulamento que não parou mais em quase tudo. Bento, meu querido filho, quando viesses para este mundo, eu, Jesus, já tinha te assinalado dentro do ventre da tua mãe, que serias o porta-voz, como foi João Batista, meu primo. Agora és tu. A escada que leva a subir o povo de Deus já está pronta para ser usada, e o convite está sendo feito por ti, através de todas as mensagens que já escrevestes e ainda irás escrever, porque em tuas mãos estão os meus assuntos, para serem publicados. Da tua boca só sairão palavras que sairá de uma única fonte que sou eu, o Salvador da humanidade. Nos teus ouvidos só ouvirás o que vem do alto, e no teu coração palavras serão gravadas porque são minhas. És o servidor de um Deus que tudo criou. Os assuntos que já foram passados para ti são verdadeiras obras-primas. As próprias paredes, nenhuma delas poderá impedir de serem divulgadas, palavra por palavra. As leis que os homens criaram até agora foram muitas contra os meus direitos. Por exemplo, o aborto, casamento de homem com homem, mulher com mulher, filhos de proveta. Estão se esquecendo que, acima de tudo, tem Deus que vê tudo e não vai tolerar esta raça perversa e adúltera. Se os mafiosos não me aceitam como seu Deus, muito menos eu terei piedade na hora de conferir os seus erros. A luz veio ao mundo e esses não aceitaram, ficando apenas no coração dos humildes. E foi por eles que eu morri na cruz, porque eu já sabia que a semente do diabo endureceria o coração desta raça que só pensa no dinheiro, no luxo e sexo. Hoje o mundo passou a ser dominado por essa gente, mas para tudo tem um limite, e o tempo está se esgotando. O que foi escrito, quase tudo já se cumpriu. As horas são muito poucas que restam. O lugar santo sendo tomado, daí sim, não sobrará nada, e ele está na mira desta raça de víboras. Mas será o último ato que eles irão fazer, porque depois disso descerá uma nuvem negra do céu, fazendo escurecer toda a terra. As trevas irão tomar conta, de ponta a ponta, ficando apenas poucos lugares, alguns que foram preservados para os filhos de Deus terem a luz acesa, e ali juntos estarão os meus anjos, confortando a cada um nesta passagem, porque do resto mais nada sobrará. Filhos meus, como Pai e Salvador, é por vocês que eu, Jesus, vos peço. Sejam firmes na fé. Não desistam, a hora já está chegando. Obrigado, filho do meu coração. Continuas cada vez mais me dando alegria. Fique com a minha paz. Jesus. Essa mensagem aqui, eu queria aproveitar um gancho ali que o José Roberto estava comentando sobre o profeta. Que algumas pessoas dizem que ele era egoísta, arrogante, conhecedor da verdade. Só ele sabia. Então, aproveitando esse gancho do José Roberto ali, que ele fez o comentário, quero fazer comentário sobre essa mensagem aqui. Trevas, destruição do lugar santo. Já logo aqui no começo, Jesus se refere ao Pai como Bento, meu filho querido. Quando vieste para este mundo, eu, Jesus, já tinha assinalado dentro do ventre da tua mãe,
que seria o meu porta-voz. Quando o pai teve aquela experiência de ter sido chamado, até então, eu lembro muito bem, que ele era muito bem recebido pelos parentes, pelos amigos. Ali ele era o aristo, muito bem conceituado, muito bem aceito na sociedade. Nosso próprio parente mesmo, parente dele, aceitava muito bem ele, era brincalhão, fazia festa, tocava acordeon. A partir daquele momento, daquela mudança, as coisas começaram a mudar. E ele foi chamado, quando ele foi chamado em 72, ele tinha 37 anos. Era um jovem ainda. Mas, por incrível que pareça, nunca vacilou no que falava. Ele foi sempre muito categórico, sempre muito justo no que ele falava, no que ele viu. Mas as pessoas é difícil de acreditar. Não aceitam. A mão escreve, mas o coração é que sente e fala. O pai, às vezes, pediu explicação para ele, o pai não sabia explicar. Pela humildade dele. Ele não tinha conhecimento o suficiente para explicar o que ele sentia. Mas Jesus está falando aqui. A mão escreve, mas o coração é que sente e fala. Ele sempre falava, eu não vejo nada. Eu não escuto nada. Eu sinto dentro do meu coração as palavras brotarem. Só que essas palavras brotaram, que são essas mensagens, 22 anos depois de ter sido chamado. Aí ele já tinha 59 anos, quando ele recebeu a primeira mensagem. Então a gente tem que meditar, pensar como Deus é cauteloso. Nós é que somos apressados, nós é que somos desconfiados, nós é que não temos fé nenhuma, não acreditamos em nada, somos fracos. Mas aquele que busca um pouquinho de entendimento, um pouquinho de fé, ele procura entender o que Deus está querendo, por que Deus suscita um profeta dentre nós. Uma pessoa aparentemente comum, normal, um pai de família, um avô, um cunhado, um filho, um irmão. Um ser humano normal. Não é um ser humano anormal. Mas a gente não acredita. A gente prefere acreditar no outro. Às vezes, um parente, um cunhado, um irmão, um tio, é mentiroso. É da cabeça dele. Mas chega um qualquer lá de fora e já muda a cabeça. Já se ilude. Tão fácil assim. Aqui quando Deus fala, trevas, destruição do lugar santo. Como é que eu posso culpar a minha religião por essas trevas? Como é que eu posso culpar a minha religião pelos erros que os dirigentes, os governantes, os que tocam a religião, cometem? É a mesma coisa que eu ter um caminho traçado para seguir e querer pegar um atalho. Será que esse caminho que me foi passado através dos meus antepassados, meus avós, meus pais, será que eles estavam todos errados? É mais conveniente eu pegar um atalho? Um outro caminho? Não sei. Mas eu prefiro ficar com aquele caminho que os meus antepassados passaram. Com certeza, não foi de um ano para o outro. Foi várias gerações que vieram passando aquela doutrina, aquela religião. E muitos se afastam da religião, às vezes, porque a religião, usando como argumento que a religião está errada, não está correta. A religião sempre esteve correta. Apenas os dirigentes é que mudam ela. Mas nós temos que ter a percepção
de não culpar uma instituição, e sim aquele que está no comando. Esse humilde profeta Pedro II, ele sempre teve essa convicção. E olha que ele tinha motivos para mudar de religião. Vários motivos. Nunca foi bem aceito. Nunca deram liberdade para ele expor o que ele estava sentindo, o que ele queria falar. Até o contrário. Eu lembro que em certo momento, lá em Joinville, outras religiões procuraram ele para conversar com ele. Mas a convicção dele era fantástica. Eu não estou aqui para mudar de religião. Eu estou aqui fazendo um trabalho que Deus pediu. E eu vou seguir na católica até meu dia derradeiro. E assim ele o fez. Mas, infelizmente, aquelas pessoas maldosas, aquelas pessoas descrentes, que só sabem criticar, falar mal, é isso que consegue ver no profeta. Um mentiroso, uma pessoa que iludia as pessoas e ganhava dinheiro em cima disso. Infelizmente, o ser humano é assim. Lá no começo da mensagem, Jesus fala: os olhos veem, mas não é tudo que pode enxergar. O ouvido escuta, mas o essencial não ouve. A boca fala, mas nem sempre diz a verdade. Assim é o ser humano. Vê, mas não enxerga. Escuta, mas não ouve a voz da razão. Fala, mas fala muita bobagem e muita mentira. Assim somos nós, seres humanos. Isso que Jesus está falando nessa mensagem de 95, há muito tempo atrás. Se ele já falava isso, imagina hoje, se ele fosse passar uma mensagem hoje para o profeta. O que ele não teria para falar? Muito mais, com certeza. Então, que nós possamos envelhecer e amadurecer. Não procurar outros caminhos. Nosso caminho é correto. Está correto. Venho dos nossos ancestrais. Desde a Bíblia Antiga. Para mim, é um só. Não é dois, não é três. Os outros são atalhos. Se te levam para o mesmo destino, a gente não sabe. Eu prefiro ficar onde eu estou mais seguro, a Igreja Católica. Não dou bola para o dirigente da igreja. Não dou ouvido para um padre, ou para um bispo, ou para o Francisco. Só falo bobagem. Eu não estou aqui para ser guiado por um homem que quer corromper a igreja, mas sim guiado e orientado pelo nosso bom Deus. E para que eu faça isso com maior tranquilidade, é só aceitar o que Deus nos planeja para todos nós.